Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar aqui no nosso canal, que é a mensagem do Evangelho da Graça. O Evangelho de Jesus Cristo, que tem o compromisso, o propósito de revelar o Filho de Deus, de revelar seus ensinamentos, suas instruções, para que aqueles que nele crê, conforme diz as Escrituras, possam um dia usufruir da eternidade juntamente com ele. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para salvar o seu povo do pecado, da morte do pecado. Então todo aquele que aceita essa oferta, dada por Deus ao mundo em favor de que as pessoas sejam salvas, eles vão viver a eternidade. Porque uma coisa que o diabo ele quer tirar das pessoas a atenção, por isso que aqui no livro de Coríntios, deixa eu ver aqui, o Coríntios, 2 Coríntios 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o diabo, ele cega o entendimento das pessoas, para que elas não tenham o entendimento do Evangelho de Cristo. E certa vez Jesus, ele chegou lá para os fariseus, escribas, saduceus, algumas pessoas estavam diante dele e disse: errais por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Por isso que é necessário que a pessoa venha examinar as Escrituras. Não pegar a Bíblia para ler, para estudar. Em qual lado foi o Monte Sinai, se o Monte Sinai tem 2.000 metros de altura, se o Monte Sinai é de terra, é de barro, é de argila, se o Rio Jordão, a água é saloba, a água é clara, é barrenta, se o pH é alto, é baixo. Não. Mas a pessoa pegar a Bíblia e examinar as Escrituras. Quando nós vamos ao médico, o médico pede um exame, porque ele precisa de algo mais detalhado, mais assertivo, para que ele possa prescrever os tratamentos necessários. Então a pessoa vai, faz uma tomografia, faz uma ressonância, faz um exame de sangue, completa, existe o exame o exame de hemograma lá, faz lá o que precisa, ultrassom, para que possa o médico ali, quando ele olhar aquilo ali, aquele exame, ele ter um direcionamento. Então quando nós examinamos a Escritura no Espírito, nós conseguimos interpretar, entender a Bíblia, como o médico que estudou, ele consegue interpretar aquele exame. Ele consegue ver coisas ali que muitas das vezes nós, na nossa curiosidade, vamos lá ler, mas ele consegue entender coisas ali que nós não entendemos, porque ele estudou para aquilo, para poder pegar aquele exame. Então, quando nós temos o Espírito Santo e nós lemos a Bíblia no Espírito, ele nos revela a vontade de Deus. Até porque é o que está escrito no livro de João 14:16, que o Consolador nos ensinará e nos guiará a toda a verdade.
Aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito assim, o título vem dizendo assim: a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Deixa eu ler aqui com vocês, daqui a pouco nós comentamos. Irmãos, está escrito assim, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. E a nossa reunião com Ele. A Bíblia está falando da nossa vinda, da vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, o que ele está dizendo aqui? O que nós entendemos aqui? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Aí ele diz: nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade. O que significa a palavra demovar? A palavra demovar significa desviar ou fazer a pessoa parar de crer. É a pessoa se desviar da sua crença ou a pessoa parar de crer na sua crença. Então ele falou: não demovais da vossa mente, não desvie a vossa mente da vossa fé, da vossa crença. Aí diz aqui, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Lembra quando o Senhor Jesus falou lá para os seus discípulos que era para eles tomar cuidado para que ninguém vos enganasse? Que iria vir muitos em seu nome, se passando por ele? Existem pessoas que estão sendo usadas pelo diabo com a Bíblia na mão, tão somente para fazer com que as pessoas venham demovar da sua fé, para desviar as pessoas do real sentido ou prioridade do Evangelho. Por isso que Pedro falou lá, que muitos dissimulados iriam pregar heresias, se iria pregar o Evangelho dissimuladamente, com heresias, e muitos seguiriam essas práticas. Mas mais um pouquinho para frente aqui. Ninguém de nenhum modo vos engane, olha bem, porque isto não acontecerá, isto o quê? A vinda do nosso Senhor, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja bem, preste atenção no que está sendo dito aqui. Eu sei e o dia e a hora da volta do Senhor Jesus? Nós sabemos? Nós não sabemos. Mas o que ele está deixando claro aqui, que essa volta não vai acontecer sem que aconteça, primeiro a apostasia. O que é apostasia? É a igreja se desviar. Veja a advertência que ele fez antes de se abrir os selos, as advertências que ele fez lá às igrejas. E quando abriu-se o primeiro selo, quem aparece na abertura do primeiro selo? Quem aparece? O anticristo. O anticristo. E aqui está dizendo: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, dois fatores
Dois fatores já está demonstrando, nós já vemos no mundo, que dá sinais de que a volta do nosso Senhor Jesus, a nossa reunião com Ele está próxima. A nossa reunião com Cristo já está próxima. Porque não está longe de ser revelado o homem da iniquidade. Não está longe, meus irmãos. Diz mais aqui, ó. Quem é esse homem da iniquidade? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não está longe de nós, antes, né, de irmos para a nossa reunião com Ele, nós vermos esse homem. Ele ser revelado. Nós só não vamos ser vítimas das atuações dele. Mas não está longe. Porque está escrito aqui, ó. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém esse homem da iniquidade? A Igreja de Cristo. Somos nós, os cristãos, fiéis de fato e de verdade, que estamos aqui representando o nosso Senhor, que nos preocupamos em ler a Bíblia, que nos preocupamos em viver uma vida consagrada, uma vida cheia do Espírito Santo, como eu orava nessa madrugada. Eu falava com Deus: meu Pai, a tua igreja está passando um momento em que ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E nossos cultos que nós vamos participar, se for colocar no percentual, se 10% for de busca do Espírito Santo, do culto, é muito. São os minutos finais. Não se faz um trabalho pesado com aqueles critérios que Jesus disse: não vos ausenteis de Jerusalém até que recebais a promessa do Pai. A preocupação dos discípulos em que a igreja fosse cheia do Espírito Santo. Paulo, quando chegou no lugar, ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Nós já só recebemos o batismo de João. E o Espírito Santo, nós nem ouvimos falar. Paulo falou do Espírito Santo, impôs a mão no pessoal e eles receberam o Espírito Santo. Pedro tinha preocupação da igreja receber o Espírito Santo. Hoje as igrejas, você pega aí e vai ver, é pula-pula, pula para lá, pula para cá, vai para frente, vem para trás, abaixa no chão, vai um lá e faz um seminário, um querendo falar mais bonito do que o outro, um querendo exortar mais bonito do que o outro, mas o Espírito Santo, que faz a obra, que é o principal para que aconteça a conversão, o nascimento de uma nova criatura. Porque quem é que vai cair na apostasia? Quem é que vai cair na apostasia? De se desviar? É os que estão cheios do Espírito Santo? É os que estão ali procurando viver uma vida de um verdadeiro convertido, ou os que estão distraídos com esse mundo? Como está nesse momento uma porção de gente distraída com os carnavais da vida. Uma porção de gente distraída com os carnavais da vida. E no último vídeo eu falei: procure pesquisar o que é carnaval, que não tem nada de cultural. Não tem nada de cultural. Tanto que essa festa em alguns países aí nem existe. Mas esse nosso país
tudo que incentiva a carne dentro desse nosso país é aprazível. Rock in Rio, uma porção de cantores que no países dele aí nem faz mais sentido. Rock traz aquela turma para cá e é milhões. Lollapalooza. Daqui a pouquinho vem outro show. Olha, pessoal, eu estava lendo ontem uma pesquisa. A gente sabe que tem muitas pessoas aí em cima de internet, em cima de YouTube, que você tem que filtrar muito o que elas falam. A maioria. Mas existe coisas que com sentido. Essa geração que nós estamos vivendo aí, esta geração que está aí, é a geração, não a nossa. Nós aí que temos um pouco mais do que meio século de vida, mas essa geração que está vindo por aí é a geração da grande tribulação. É a geração da grande tribulação. A geração da grande tribulação. Eu estou falando aqui perto porque o carro de som fica passando aqui, enchendo a paciência. É a geração da grande tribulação, porque é uma geração perdida. É uma geração carnal. Essa geração futura é aquela geração lá da época de Noé. A malícia, a iniquidade predomina. Por isso que ele diz que a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar, então virá o fim. Não tem mais sentido desse mundo dar continuidade. Mas o que eu quero chamar a atenção sua é nisso que nós estamos falando aqui. Porque esses dois pontos estão acontecendo silenciosamente, que é a apostasia da igreja. Muitos estão vivendo aí dentro de muitas igrejas aí, na apostasia, desviado do verdadeiro evangelho, e o homem da iniquidade. Ele está surgindo com um pezinho de veludo. O caminho dele está sendo preparado. Na tecnologia, nos armamentos que estão fazendo aí, nos modelos de aeronaves, aparelho de guerra, robôs, tudo está sendo preparado para ele. Aí diz aqui, com efeito o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Meus irmãos, eu estou chegando ao ponto ali do tempo que nós ficamos na gravação do nosso vídeo, mas eu vou fazer uma segunda parte, concluindo sobre esse homem da iniquidade e sobre essa parte que fala aqui, que o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca, na sua vinda. Para que você entenda essa vinda da reunião e a vinda que ele vai destruir esse anticristo, esse homem da iniquidade. Saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fique conosco.